Muito bem, gente. Dando sequência, então, ao nosso evento, tem muito mais coisa para acontecer aqui no nosso Fast Build. Aliás, Fast Build Experience é sobre experiências, né? A gente está vendo muito isso aqui. Sobre voltar o olhar aos consumidores e tê-los ali no centro do negócio. É sobre buscar técnicas e criar abordagens que acolham e atendam o consumidor. E para explorar melhor esse assunto, nós vamos ter ela, que é a autoridade aqui no assunto, tá? Ela é cofundadora da Fast Build, uma plataforma desenvolvida para o setor da construção civil. É responsável pela gestão e execução do maior evento online de transformação digital para o setor da construção civil, que é esse aqui, o Fast Build Experience. Ela tem experiência profissional de 20 anos em tecnologia da informação, habilidade na formação e desenvolvimento de equipes de gestão e coordenação de alto desempenho, direcionadas para excelência e orientação para resultados. Quem vai falar agora para a gente sobre consumidor no centro, relacionamento com o cliente é essencial, é ela, Adriana Bombassaro, que já está aqui. Venha para cá, Adriana. Obrigada, Gisele. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês um assunto que eu adoro falar, que é o consumidor, que é o nosso cliente. A gente já teve tantas palestras hoje falando, inclusive o Jonathan agora, né? Falando em retrabalho, falando em economia, falando nas diversas tecnologias que estão sendo empregadas no setor da construção e que estão gerando uma maior efetividade, uma maior eficiência no nosso setor. Mas nós temos realmente, na construção civil, o consumidor no centro do nosso negócio? Ou ele está no centro de cada departamento que eu tenho dentro da minha organização? O que eu estou pensando sobre isso? O Google fez uma pesquisa recente, onde ele diz que 57% dos consumidores brasileiros já deixaram claro que a casa continuará sendo uma prioridade de investimento para ele. O que eu, empresário, o que eu, engenheiro, o que eu, arquiteto, estou fazendo com isso? Eu estou trazendo o cliente para discutir exatamente o que ele quer? Ou eu estou intuindo o que ele quer? Ou eu estou desenhando e entregando para ele algo que ele tem que se adaptar? Nós, consumidores, e aí todos nós que estamos aqui, o que a gente espera quando a gente fala em atendimento e relacionamento? Aquilo que nos atendia há 5, 10 anos atrás, não nos atende mais hoje. Não nos deixa mais com uma experiência diferenciada, sabendo e estando felizes com aquilo que nos é entregue. Antes, nós tínhamos aí 4 canais para nos relacionarmos com as empresas. E na construção civil não era diferente. Tinha o presencial, tinha o site próprio, quando muito o telefone, o e-mail. Quando uma reclamação nossa, enquanto consumidor, enquanto cliente, chegava na construtora, a gente tinha que ficar muito feliz se chegasse na mão de um gestor para ser resolvida. Hoje, nós, consumidores, estamos com um poder muito, muito grande. Nós temos aí mais de 10 canais de comunicação. O nosso empoderamento está muito grande. Claro, as áreas de marketing das empresas e das construtoras adoraram isso, porque de alguma forma a gente vai conseguir pegar e conversar com o nosso consumidor naquela rede, naquele canal social que ele mais está acostumado. E a gente vai conseguir falar com ele a linguagem que ele vai entender. E as outras áreas da empresa? Como é que ficam com esse bombardeio que nós temos hoje das redes sociais, dos canais de comunicação? Eu tenho uma estratégia realmente sistêmica de relacionamento com o meu cliente, tanto falamos de Customer Experience, de Customer Success, eu realmente tenho isso dentro da minha empresa? Porque as áreas operacionais das empresas nunca se viram tão assustadas e desafiadas a entender a jornada dos clientes. E não sou eu, gestor, que estou na ponta com o meu cliente. É realmente a minha área operacional. Vamos falar do setor da construção. Quando eu coloco um projeto, quem vai tratar com o meu cliente? É o corretor, é a minha equipe de vendas? Vendi. Quem vai tratar com o meu cliente? É a área jurídica.
né? Estou construindo. Quem é que vai atender o meu cliente durante a construção, atendendo ele nas suas exigências, atendendo ele no anseio de ver a sua obra construída, de ver o seu sonho ali? É minha equipe de engenharia, é minha equipe de arquitetura, são a minha equipe que está dentro da obra, né? E aí, entreguei a obra, fiz a vistoria. Quem é que vai continuar esse relacionamento com o meu cliente? A minha equipe de pós-obra, a minha equipe de atendimento, ela tem várias denominações dentro do nosso setor. Mas eu realmente tenho todas as minhas equipes falando a mesma língua, tendo a mesma informação para trabalhar com o cliente, para que ele continue comprando de mim? Será que eu realmente tenho isso? Vamos olhar aí o setor de pós-obra. A gente sabe, né, e não é diferente aqui em Santa Catarina, não é diferente no Brasil, 95% dos consumidores desconhecem onde estão os materiais, onde passam as tubulações dos seus empreendimentos, das suas obras. 99% dos proprietários, e aí eu me incluo nesse, não faz manutenção periódica. Por quê? Se está lá no manual do proprietário isso. Porque se eu tenho hoje uma norma de desempenho, a 15575, que me diz o prazo de garantia de cada uma dessas coisas. E isso se traduz em perdas financeiras para as construtoras. Hoje isso chega a 5% do valor de uma obra perdido dentro do pós-obra. Sem contarmos os custos que ficam escondidos. É aquele material que é pego de uma obra para ir consertar uma outra obra que já ficou pronta. É a hora do meu engenheiro que não fica mapeado aqui nesse meu centro de custo. Por quê? Porque eu já na execução do projeto, na definição do meu projeto, eu já tenho um centro de custo de pós-obra. E eu não olho o retrabalho que isso existe, eu não trabalho em ciclo de melhoria contínua para, se não eliminar esse problema que está acontecendo nessa obra, retroalimentar o meu setor de engenharia, retroalimentar o meu setor de qualidade, para que eu resolva o problema, quer seja ele de produto, quer seja ele de mão de obra. É muito dinheiro, né? Mas a gente tem o WhatsApp, né? Então a gente resolve com o nosso cliente pelo WhatsApp. E a gente não registra, a gente não tem as informações para poder trabalhar e saber que eu tenho 80 chamados dos sistemas de construtivos de energia elétrica, de tubulações, abrindo realmente a norma, como ela tem que ser e entender. Hoje, nós, do setor da construção, viciamos o nosso cliente para que ele ache que ele tem 5 anos de garantia no sistema construtivo dele, na verdade, no apartamento dele. E não é bem assim, a gente sabe. E isso causa frustrações, isso causa desentendimentos com os nossos clientes. E causa entraves na compra. Porque hoje o cliente fala, o cliente busca informação. E aí, essa é uma pesquisa da Abrainc, que saiu em 2019. Ela traz aqui, ó, falta de confiança no atendimento da construtora é um entrave para a compra. A imagem negativa da construtora. Hoje, nós temos um poder bélico, enquanto consumidores, muito grande, de falar mal, de manchar a marca de uma empresa. E reconstruir a marca, a gente sabe que é muito difícil. Falta de transparência sobre o processo de venda e entrega do imóvel. Eu compro, daqui 24 meses, 36 meses, eu vou ter notícias quando me chamam, né? Se o meu empreendimento eu posso personalizar e me chamam para escolher piso, ou me chamam para fazer alguma definição, e eu não sei o que está acontecendo. E a minha ânsia enquanto cliente é saber o que está acontecendo no meu empreendimento, no que eu comprei. E a gente sabe que 98% dos clientes, de nós aqui, já deixamos de ser clientes de uma empresa por problemas que essa empresa causou. E hoje, como eu falei antes, né, nós temos mais de 10 canais de comunicação, 90% das pessoas vão fazer uma divulgação externa. E aí a gente não faz essa conta. Ah, Adriana, ele não vai deixar de comprar, ele já comprou o imóvel. A barreira de saída dele é muito grande. Sim,
A barreira de saída dele é muito grande. Mas será que eu faço a conta de quantas pessoas ele influencia e que não compram mais de mim? Ou que falam mal no seu círculo social da minha construtora? Porque nessa pesquisa aqui, que nós temos, o principal fator de saída de clientes é o atendimento. E aquilo que eu falei antes, que o nosso cliente está empoderado, antigamente em marketing tinha uma definição de que uma pessoa podia atingir até 13 pessoas, né, com suas informações, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Hoje, o poder bélico que o nosso cliente tem, ele é 18 vezes maior. Uma pessoa consegue influenciar até 232 pessoas com as suas informações, sendo influenciado, influenciando. Então, eu preciso realmente ter um cuidado grande quando eu falo na jornada do meu cliente. Eu preciso entender ele. E nós vimos nas palestras anteriores, né? Eu preciso fazer o job to be done do meu cliente. Eu preciso entender como ele vai trabalhar comigo ao longo da sua vida. Eu preciso definir se eu quero que ele recompre imóveis de mim. Né? Então, eu preciso ter realmente estratégia para isso. E aí, tá bom, muito bem. O que eu faço com isso? Eu sento, eu choro. O que eu faço com isso? Eu realmente preciso trabalhar com o meu cliente no centro daquilo que é o meu negócio. Não é que o cliente é o rei, mas é que é o centro. Eu preciso entender o ciclo de vida desse meu cliente. Desde o momento que ele é um lead, que eu estou prospectando para vender ele, até o momento em que ele vai ser atendido, que ele vai recomprar, que ele vai se relacionar comigo enquanto construtora. Eu preciso ver qual é a experiência que em cada momento da vida dele, útil comigo, eu vou proporcionar para ele. E aí são experiências com tecnologia, são experiências com pessoas, é isso que eu preciso pensar, é isso que eu preciso definir. E qual é o valor que eu vou entregar? Né? Nós temos um ativo que é o maior de todos nós, que é o tempo, né? E hoje eu faço o meu cliente dentro do setor da construção civil, perder muito tempo comigo, enquanto empresário do setor. Hoje, 86% dos nossos usuários apontam um serviço exclusivo e personalizado como um fator preponderante no processo de decisão. Com todos os clientes que a gente tem, como é que a gente está tratando ele? Será que a gente já se fez essa pergunta? Na hora que eu estou prospectando ele, será que eu entendo o ciclo de vida dele? Na hora que eu estou vendendo para ele, eu estou já trabalhando a experiência que eu estou entregando para ele? Que experiência ele vai ter ao longo da sua vida aqui comigo? Quando eu estou gerenciando e me relacionando com ele, que valores eu estou entregando para ele? Eu sei o que é valor para ele, eu perguntei para ele o que é valor para ele, para trazer os meus processos para o centro da vida do meu cliente? Nós precisamos pensar muito, porque a gente fala muito em transformação digital, né? Precisamos fazer transformação digital no setor da construção civil. Na verdade, para mim, eu não acredito em transformação digital, porque de digital todos nós já temos um pouco dentro da nossa empresa. E a gente sabe que 70% dos programas de transformação digital falham no Brasil. Eu, quando trabalho com a transformação digital, eu não trabalho com ela, eu trabalho com adaptação. Para mim, são adaptações que nós vamos fazer nos nossos processos, nas nossas equipes, que vão trazer o digital para apoiar esses processos, para me trazer maiores resultados. Por isso que dentro da adaptação digital, é importante que eu, construtora, enquanto estou pensando no meu cliente, eu realmente me faça duas perguntas, simples e fáceis. O que o meu cliente quer? O que eu quero com o meu cliente? E por quê? Por que eu vou fazer, por que eu não vou fazer? E eu tenho que ter isso muito bem definido, muito bem pensado. Porque hoje, quando a gente fala nessa adaptação, a gente olha o negócio, né? Olha o meu negócio da construção civil. O que eu quero com ele? Eu quero que o meu cliente tenha maior interação, eu quero um bom relacionamento com ele, eu quero que o meu cliente tenha opções. Por quê? Porque eu quero um retorno financeiro em cima disso.
Nós não somos uma ONG, nós precisamos realmente de retorno financeiro. E aí a gente precisa pensar. Só que o grande erro que a maioria das empresas cometem e que 70% dos projetos falham é que ela faz isso aqui. O meu negócio quer isso, então eu preciso de tecnologia. E eu defino, então agora eu quero inteligência artificial, eu quero chatbot, eu quero poder trabalhar com uma equipe totalmente digitalizada, eu vou utilizar os melhores softwares. E a gente esquece que para isso aqui acontecer, eu preciso das pessoas dentro da minha empresa, porque são elas que vão trabalhar os processos que eu tenho, e a gente esquece desse sanduíche, que é a coisa mais importante que a gente tem. Por quê? As pessoas internas da minha organização e o meu cliente já experimentou muita coisa. Eles têm sim ou têm não resistência, dependendo de como eu coloco a minha estratégia. Eu tenho ou não tenho o meu cliente no centro se a minha equipe estiver pensando como eu estou pensando a estratégia do meu negócio. E aí eu consigo empoderar as pessoas para mudar os processos. Mudando os processos, eu consigo ampliar minha capilaridade como empresa e eu consigo uma eficiência maior. Eu reduzo custos. Se eu trabalho as pessoas e o processo, aí sim, após isso, depois de descascar essa cebola, quem executa que processo? E que processo não deveria existir, porque ele está só burocratizando a minha empresa. Aí sim eu vou escolher a tecnologia adequada. Ela pode ser uma planilha Excel, ela pode ser uma prancheta, ela pode ser uma inteligência artificial, ela pode ser um drone. Aí sim eu consigo definir o que é melhor, o que vai ampliar minha capilaridade, a minha eficiência, trazer maior iteração, relacionamento e retorno para o meu negócio. E as empresas precisam criar modelos sustentáveis baseados no que a gente acabou de falar, trabalhando, sim, 3 grandes pilares com as pessoas e os processos. A experiência do cliente, a excelência operacional e pensar na expansão do ecossistema. Não adianta eu mudar tudo, não adianta eu parar a empresa, porque ou eu vou falir, ou eu vou fazer com que as pessoas saiam da minha empresa por não estarem conseguindo fazer as mudanças necessárias. E eu vou trabalhar e pensar o meu cliente de ponta a ponta, como a gente já falou. As informações, eu preciso ter elas acessíveis em todos os níveis da organização, porque é a minha área, a minha equipe operacional que vai trabalhar com o meu cliente. Eu preciso que a minha equipe de pós-venda tenha as informações do porquê que esse cliente comprou, qual foi o poder, qual foi o item que mais influenciou ele numa decisão de compra, como ele se relacionou ao longo da construção do meu empreendimento, para que eu consiga realmente, com esses dados e essas informações, o que a gente viu ao longo de várias palestras, quem é dono do dado, quem é dono da informação, consegue cruzar elas e tomar boas decisões. Se eu tenho essas informações na minha mão, eu consigo dar um atendimento personalizado para o meu cliente, que é aquilo que os clientes mais querem e que influencia o seu poder de decisão, influencia as suas decisões. E eu preciso pensar na escala evolutiva dos meus processos. Eu não preciso estar nas 10 redes sociais que existem hoje. Eu preciso escolher algumas, eu preciso pilotar elas, eu preciso definir elas, testar elas, adequar elas ao meu processo e aí pensar no próximo passo de evolução. Porque não adianta eu estar em todos e fazer mal feito e fazer de qualquer jeito e não dar a mesma informação em todos os canais. Não basta a gente estar online, a experiência ela precisa ser continuamente melhorada, que é o que eu falei, a escala evolutiva dos processos. Porque, afinal de contas, eu posso pôr robôs, eu posso pôr chatbots, eu posso pôr autoatendimento, eu posso pôr assistentes virtuais atendendo o cliente, mas, ao final de tudo, pessoas se relacionam com pessoas. E são as pessoas que estão pensando na melhoria do meu processo que vão
definir as ferramentas que melhor vão atender o meu cliente. E eu preciso chamar esse meu cliente para também dizer como ele quer ser atendido. E para que tudo isso aconteça, é importante que a gestão das empresas, os níveis de gestão, tenham novas formas de pensar. A gente precisa passar de estoque para fluxo. Hoje não adianta mais estocar conhecimento no nível de gestão. Não adianta eu deixar o conhecimento estocado para reuniões a cada 30 dias, né? As mudanças, as inovações, os relacionamentos acontecem nas pontas. Eu preciso fazer com que flua dentro da minha empresa estas informações e eu tenha um nível de informação que seja homogeneizado dentro da minha empresa. Aí eu consigo aprimorar o meu desempenho, trazer novas ferramentas, mudar os meus processos. Porque o segredo de tudo isso é a cultura que eu tenho dentro da empresa, que é o que a gente tem que se perguntar. O que eu quero fazer, por que eu quero fazer? Quais são os valores que eu, como empresa, não abro mão? Né? Nós, dentro da Fast Build, temos os nossos valores. Nós sempre falamos que a sua experiência são os nossos valores, onde o sua são os valores da Fast Build. Simples, único e ágil. Não precisam ser 10, 15 valores. São aqueles que eu, como empresa, não abro mão, que os meus colaboradores tenham e que eu vou mostrar para o mercado que eu sou assim. Eu preciso ter as pessoas com a mente sintonizada na escala da mudança que está acontecendo, que vai acontecer. E isso só acontece se eu permito, enquanto equipe de gestão, uma desobediência e trabalho resiliência dentro da minha empresa. Poxa, Adriana, mas desobediência? Né? Sim, eu preciso permitir, eu preciso criar condições dentro da minha estratégia, com limites, é óbvio, porque os limites dão muita segurança para a nossa equipe, e eu sei, avaliando as incertezas estratégicas, se eu posso ou não posso dar essa autonomia para a equipe. Mas eles precisam ter autonomia para poder agir, poder errar, poder consertar. E eu preciso ser resiliente enquanto empresa para poder, numa falha, num problema que aconteça, reerguer a equipe, né, passar a mão, curar as feridas e rapidamente reagir, porque o mercado reage rápido, as mudanças estão aí e eu preciso ter essa rapidez enquanto empresa para poder trabalhar toda a mudança dentro do meu processo, dentro da minha empresa. Eu preciso, sim, treinar as minhas lideranças voltadas para o meu cliente, né? É a tal das informações não são mais estoque, elas são fluxo. A minha equipe precisa trabalhar com o cliente, as minhas lideranças. Preciso entender o meu cliente. Eu vi um caso da Britvic. Ela é uma empresa inglesa, né? Ela está no Brasil há 3, 4 anos. Sabe como eles fazem para atender o cliente? Eles trabalham com uma questão de bebidas, né? E eles têm uma linha de bebidas para criança. E aí, o que eles fizeram? Né? O que eu vou definir para o meu cliente? Sabe o que eles fizeram? Eles trouxeram as crianças para dentro das reuniões do board de gestão para entender como elas se comportavam, o que elas consumiam, o que elas queriam. Eu, construção, trago? Ou eu defino a brinquedoteca, que é aquele espaço que sobrou lá no meu setor, e penso como pai, como mãe, né? Eu boto um quadro, eu pergunto para as crianças se elas querem aquilo. Eu acho que a brinquedoteca é um dos ambientes que menos é utilizado dentro dos empreendimentos. Eu pergunto para a criança como ela quer esse espaço. Eu pergunto se precisa ter esse espaço, agora que nós estamos com uma pegada de levar os nossos filhos para fora, para um parque. Então, a gente precisa realmente pensar que o meu cliente não é só quem compra. É toda a família que vai conviver dentro do meu empreendimento. Sim, eu preciso investir em diferentes canais de relacionamento, com cuidado, pensando evolutivamente. Tudo bem, nesse momento eu não posso pôr um chatbot.
Eu vou trabalhar com o e-mail, eu vou trabalhar com o WhatsApp, eu vou trabalhar com uma ferramenta onde o meu cliente vai se comunicar comigo, mas toda a minha equipe vai trabalhar da mesma forma. Eu vou definir os processos para que eles sejam atendidos desta forma. Preciso dar autonomia, né, para a minha equipe, me desobedecer, preciso entender que eles precisam realmente, e eles têm esse poder, com consciência, né? Com consciência. Eu acredito que dentro da minha empresa e dentro da empresa de vocês, eu não tenho ninguém que acorde de manhã e diz, bom, hoje eu vou fazer uma caca, para não dizer outra coisa, né? Vou lá hoje, vou aprontar. Ninguém faz isso. Porque se eu tenho um colaborador que pensa assim, ele não deveria estar comigo na empresa. Por isso eu posso dar autonomia para a minha equipe. Preciso acompanhar o desempenho. Não adianta eu me reunir com a minha equipe a cada 2, 3 meses. Eu preciso estar junto, apoiar, ver as ferramentas que eles precisam. Eu, como gestor, preciso acompanhar o desempenho e entender que cada processo é importante dentro da empresa. Utilizar feedbacks. Eu preciso pegar feedback do meu cliente. Eu preciso pegar feedback da minha equipe. Eu preciso pegar, ouvir e ouvir sempre para conseguir entender aonde eu preciso fazer um pequeno ajuste dentro da minha estratégia de relacionamento com o cliente. Porque as mudanças, elas são rápidas, são vertiginosas. Ninguém esperava, por exemplo, uma pandemia, né? E a gente teve que se adaptar rapidamente. Então, acho que a gente teve um grande aprendizado e a gente tem que levar isso para a vida agora, dentro das nossas corporações. Porque a gente fala muito de termos empresas ambidestras. E ontem e hoje, a gente teve e terá ainda aqui no palco palestrantes que mostraram como as suas empresas são ambidestras, né? Que são capazes de aproveitar e explorar ao mesmo tempo. Aproveitar, sim, a excelência na execução que ela tem, o seu controle de custos, a sua produtividade, a sua rentabilidade, mas pensar e explorar o amanhã. Porque pode ser que ela descubra um amanhã que vai matar o que ela faz hoje. Mas, para isso, ela precisa ter um entendimento e uma obsessão pelo consumidor dela. Entender, trazer novas soluções, prototipar, testar rapidamente. Desta forma, a gente vai conseguir evoluir, vai conseguir continuar sendo relevante dentro do setor que a gente atua. Por que as nossas empresas não conseguem ser mais inovadoras? Porque tudo tem a ver com a gente líder, com a gente gestor. A gente está tão acostumado com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, ou a síndrome do sucesso, time que está ganhando não se mexe, que a gente não quer perder o lucro que a gente tem, o resultado que a gente tem, para investir numa inovação, para melhorar os nossos processos. E se a gente, gestor, tem esse medo, o medo vai estar arraigado dentro da nossa equipe. E a gente precisa mudar um pouquinho esse nosso pensamento, senão a gente não vai conseguir ser uma empresa inovadora. Vou conseguir no PowerPoint. Né? No PowerPoint, o papel aceita tudo, na entrevista que eu dou, isso eu vou conseguir. Mas se realmente eu for falar com cada colaborador meu, será que ele está tendo tudo aquilo que a gente falou para ser inovador, para trazer ideias novas? Ele entende o que eu quero? Porque as inovações se constroem com experiências. Eu preciso experimentar. Eu posso ter inovações evolutivas, eu posso ter inovações disruptivas, que eu crio algo totalmente novo, mas eu preciso deixar elas acontecerem. Senão, eu vou ser só mais um nos meus negócios. Termino aqui a palestra, né? Na verdade, um bate-papo. Deixo vocês à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão eu estou no nosso stand. Eu acho que relacionamento com o cliente, não só no setor da construção civil, mas em todos os setores, ele está na moda, mas ele não é moda, eu preciso realmente entender que ele veio para ficar e que eu preciso me adaptar, eu preciso me adequar para poder realmente ter um bom relacionamento e um cliente fiel. Quem não quer um cliente fiel, né? Falamos tanto aí em receita recorrente, quem não quer um cliente fiel?
Todos nós queremos, mas a gente precisa entender ele. Muito obrigada.